volta do intervalo, estou aqui num papo super legal com Andreas Blasoudax, iFood, Movile e agora NetSpaces. Eu quero dizer para você o seguinte, se eu estou meio torto aí, não liga não, tá? Que eu estou com uma costela fraturada, de verdade. Quebrei o 10º arco costal, dói um pouquinho, então eu fico meio capenga assim. Mas tá tudo bem, estamos seguindo. Andreas, e agora? Tokenização de imóveis. Como que chegou isso? Eu dei uma pesquisada, já tem um tempinho, uns 3 anos que o pessoal tem falado nesse ativo para token, e você falou, tá bom, eu estou aqui surfando, mas agora eu vou voltar e vou criar uma empresa que vai tokenizar os imóveis ou ativos físicos, né? E botar isso para a galera fazer dinheiro. Explica para a gente como que está essa trilha aí. Vamos lá, Cristiano. Quando eu saí da Móvel em 2019, eu sou um dos fundadores, fundei em 2009 e fiquei até 2019. Quando eu saí, eu achei que eu já tinha feito de tudo, né? Delivery de comida através do iFood, o aplicativo da Simpla. A gente comprou, escalou o aplicativo da Simpla e vou citar aqui umas 30, 40 empresas que a gente acelerou nesse processo e investiu. Mas quando eu saí, que eu enxerguei que tinha um cara muito importante que ficou fora da internet, que é o imóvel. O imóvel é onde está o patrimônio do mundo. É vero. Ou o dinheiro está no banco ou está em imóvel, né? É isso aí. E aí eu comecei a olhar, eu estava comprando alguns imóveis e comecei a me dar conta da experiência. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem que ter alguma coisa interessante aqui para resolver esse tipo de problema que é muito duro, né? O jeito que a gente trata as transações com imóveis. E eu fui atrás, há 4, 5 anos atrás, e descobri que blockchain estava sendo usada, a Web3, né? A web essa do blockchain, do Bitcoin e tudo mais, né? Estava sendo usada para tokenizar imóveis. Olha aí. E aí eu comecei a pesquisar, só que aqui no Brasil nós temos um negócio chamado ambiente registral, que são as matrículas. Subiu uma matrícula no ar aí para gente. Você já estou aqui com a matrícula, né? Essa matrícula, ela tem em 100% dos imóveis do Brasil há mais de... Está lá no cartório. Há mais de 150 anos. 1864 foi feita a primeira matrícula no Brasil, é um ambiente super rígido. Como é que eu vou tokenizar uma matrícula e vou fazer você, Cristiano, acreditar na minha tokenização? Fazendo um processo ao contrário. Em vez de tokenizar a matrícula, vamos fazer ao contrário, levar o token para dentro da matrícula. Que é o que está aparecendo aqui. Isso. Dentro dessa linha que está aí dentro, aí, circulada de vermelho, tem uma hash que a gente chama, né, um código do token de quem é proprietário desse imóvel que está dentro desse código. Perfeito. Então eu estou pegando aqui o melhor do papel e, ao mesmo tempo, usando o melhor da tecnologia, que é a tecnologia da tokenização, que é o futuro, aí, o Web3 e tudo mais, né? Então, assim, só para quem está em casa tentar entender, que não está tão ligado na tokenização, imagina aquele código como se fosse o código da conta corrente de um banco. Quem é dono da código da conta corrente é dono do dinheiro que está dentro do banco, dentro daquela conta. Aqui é a mesma coisa, só que o caso aqui é um imóvel. Quem é dono do código é dono do imóvel. Perfeito. E aí a gente sobe isso para uma plataforma e os tokens eles podem ser fracionados e negociados. E esse é o propósito desse novo negócio. Isso. Antes até de sair colocando no mercado, tem um desafio muito grande que é a tecnologia não aparecer. A tecnologia, ela chega na casa das pessoas quando ela não aparece. Legal. Quando acontece essa coisa mágica da televisão, da internet, do streaming. Né? Imagina se eu tivesse que explicar como é que é o forno de micro-ondas. Eu não quero saber, eu apertar um botão e sai ali um ovinho quentinho, coisa, tudo mais. Então, nós tivemos um trabalho muito grande para não falar em token, para falar em propriedade digital e para trazer essa experiência igualzinho da Web 2, como você pede um sanduíche, como você pede um táxi. Que está na tela, você está vendo aí. Ó, vocês colocaram na tela aqui, então, aqui você não enxerga nada de tokenização, nada de palavras estranhas. Esse é o front-end, né? Isso aí é amigável para mim. Mas a grande diferença do que está na tela para o que existe de tradição é que aqui tem um botão comprar e vender. Olha lá. Você pode transacionar e tudo que for transacionado aqui, né, com a marca das incorporadoras, com a marca dos portais, vai ser refletido na blockchain com aquele token que está lá na matrícula. Olha só que bacana. Então é como se eu respeitasse a tradição, mas ao mesmo tempo
desse boas-vindas para a inovação. Eu acho que isso que você falou é bem legal. A gente respeita a tradição, tanto que a matrícula continua existindo, né? Ela está fixada no cartório, porque a gente tem um ambiente regulado muito importante. Mas agora eu dei um dinamismo tão grande para esse processo, trouxe para a tecnologia e de uma forma de rastreabilidade, que é a blockchain, que é o garantidor daquele título ou daquele token, que permite que a gente faça negócio através dessa nova tecnologia. É novo isso no mercado de imóveis, né? E aí a gente tem uma outra tela aí também para mostrar, que parece que você vai distribuir alguma coisa para a turma aí. Olha, a gente trouxe uma surpresa para ti, especialmente produzida para você. Nós pegamos um apartamento real na cidade de Porto Alegre, que está alugado e gerando aluguel. Fracionamos ele em 1000 pedaços e estamos distribuindo gratuitamente para você colocar dentro dessa carteira, para você entender como que funciona o imóvel tokenizado. Tá? Então, é para você ter uma experiência de imóvel de proprietário digital sem ter sido ainda um proprietário digital. Agora você vai ser. Olha só que legal. Então, olha, o QR Code está na tela, você vai viver a experiência. Isso leva para o site da NetSpace. Ele leva para uma carteira da propriedade digital sem a nossa marca. Propriedade digital, que é quem é a startup que está conduzindo o processo. É o padrão de tokenização, né, de propriedade digital. E lá está toda a informação para tudo. E lá você vai resgatar o token, vai cair um imóvel dentro do seu celular, pedaço do imóvel. E como ele está alugado, vai aparecer que nem aquela telinha que está aqui aparecendo na... Olha que bacana. Ó, pessoal, então aproveitem e experimentem. A gente está indo para o finalzinho, Andréas, queria que você dissesse agora, esse é um começo de uma trajetória, né? Qual que é o próximo passo agora da NetSpace com esse processo da tokenização? Educar as pessoas para entender isso e ser mais familiarizado, interagir com os cartórios, levar para o grande público. Como que você está olhando agora esse caminho? A gente tem uns 2 minutinhos aí para falar. Vamos lá, é uma pergunta super legal, porque quando você cria um negócio, você tem que pensar como distribuir ele. Fala em distribuição, né? Aqui. Esse mercado é tão grande que aqueles que tentarem distribuir sozinhos não vão vencer. Esse é um trabalho que tem que ser feito com a comunidade. Por isso que a gente está aqui para muito mais educar do que falar da nossa marca e tudo mais. É educação. E por que eu chamo a atenção para o tema tokenização? Olha, eu acompanhei toda a internet desde a sua criação. Eu tenho 40 anos de tecnologia, 35 de internet, que é a idade da internet. E tem que respeitar, hein, meu povo? Toda essa internet que a gente viu em 35 anos, ela alcançou entre 10% a 20% do PIB das nações. E agora, com a tokenização até 2030, outros 10% serão atingidos. Então, é como se daqui a 5 anos a gente tivesse mais uma internet sendo desenvolvida, que foi desenvolvida em 35 anos em 5. Então, fique ligado, se você tem uma startup que ainda não endereçou a questão da Web3, você não vai poder trabalhar com patrimônio, transferência de patrimônio nos seus produtos. Você vai ficar vendendo mercadoria e serviço. Tá? Então, as empresas que vendem patrimônio, o nome já diz, né? Patrimônio isso aí. Tem muita valorização. Então, eu acho que você deve prestar bastante atenção e a gente está aí para colaborar. Assistam os programas, especialmente o Move. É isso mesmo, assiste o Move. Já fica o convite numa outra visita ou mesmo remoto, a gente continuar esse assunto. Sempre. Vamos falar disso, que eu acho que é fundamental para o pessoal. A gente quer trazer sempre coisa nova, gente relevante, de referência. Apucarana, eu estou aí. Hoje eu não vou fazer a nossa live pós-Move, vou tentar, não sei se eu vou conseguir, porque a gente está num painel de investidores lá em Apucarana, no Startup Day. Vejo vocês aí, sigam o Move nas redes sociais, acompanhem a gente na TV, na Band, na Tarobá, na TV Maringá. Sábado que vem eu volto trazendo um pouco mais do universo das startups e do mundo do empreendedorismo. E aí você confere tudo comigo aqui no Move, seu programa sobre inovação. Fui, te vejo sábado que vem. Bom dia, ecossistema! Estamos começando mais um Move na manhã deste sábado e o Move hoje está cheio de emoções. Se você nunca viu de perto um unicórnio, se prepare que você vai ver hoje. Não só de um,
mas de 2 startups e daqui a pouco eu explico. Antes da gente começar todo o nosso mise-en-scène para falar do mundo das startups, da inovação e do empreendedorismo, eu queria mandar um abraço para 2 figuras muito queridas lá da região oeste do Paraná, do Iguaçu Vale, meu amigo Vitor Danaducci e o Rogério Aver. Eu tive por lá semana passada, passei por Cascavel, Medianeira, Toledo, conheci um pouco das coisas que estão acontecendo lá. Já já a gente vai gravar um movie contando tudo que rola lá no Iguaçu Vale para você entender todo o movimento. Mas hoje, daqui de Londrina, direto para todo o Paraná, pela Tarobá, pela Band Maringá, pela Band Paraná, o nosso papo é tokenização de imóveis. Para começar e para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa muito especial. É uma honra estar com ele aqui no nosso estúdio. Ele que tem 18 startups no seu currículo, ou mais, ou investidas, ou fundadas só por ele, ou cofundadas, 2 marcas unicórnio, e que poderia estar bebendo, poderia estar esquiando, poderia estar, como ele mesmo disse no nosso almoço, curtindo o seu verão, mas não, ele decidiu empreender. É o CEO e CVO, fundador da NetSpaces, meu amigo Andreas Brasoldax. Andreas, bem-vindo ao Movie. Obrigado pela apresentação, hein? Que apresentação, fiquei até desafiado aqui, né? Até um papo com o nível que você trouxe aqui. Imagina, é um prazer para a gente. O nosso papo, nós vamos evoluir para falar sobre a tokenização de imóveis, é um negócio bem recente. Mas antes, vamos aproveitar e falar do Andreas. Dessa carreira tão longeva dentro do empreendedorismo e da inovação, referência na área de tecnologia e que agora está com um projeto novo, mas que ele só existe por conta dos outros, né? Eu acho que vale a pena a gente contar um pouco dessa trajetória dentro do ecossistema brasileiro. Olha, Cristiano, eu nunca me senti tão em casa como nesse teu programa aqui do Movie. Olha, fiquei assim, realmente impressionado de ter dedicado dar luz a esse tema tão difícil que é empreender, né, no Brasil e no mundo, né? Sem dúvida. É uma das coisas mais difíceis que tem. O pessoal nem fala que é uma coisa arriscada, vai além do risco, é uma coisa que tem que ter muita paixão mesmo. Você falou 18 startups, na verdade essa última startup de tokenização é a 19ª. Eu tinha achado que eu ia parar na 18ª, mas quando eu vi esse negócio de tokenização, eu tive que sair do mar, eu estava lá surfando, né? Falei, vou voltar para a terra aqui e voltar a empreender. Ô Andrés, mas ao longo desse tempo, 18, eu te perguntei no almoço, né? Quando é que deu certo? Né? Porque assim, a gente não gabarita tudo. Né? E todo mundo ouve dizer, né? Tem aquela conta a partir da quinta, a partir da segunda, eu tenho que quebrar tanto. Eu acho que é uma curva de aprendizado sobre negócios, sobre inovação, oportunidades. Na tua trajetória, como que foi para você chegar nesse número e falar assim, não, agora a gente começou a acertar, aqui eu posso fazer uma saída remunerada, tranquila, posso pegar esse capital e investir num outro processo. Tem muita gente que está começando a trajetória e eu acho que essas histórias são importantes, que ajudam o pessoal a seguir e manter a resiliência do startupeiro, né? Não, a tua pergunta é muito boa e logo eu vou explicar por que eu fiz 18 e estou na 19ª startup. Primeiro, porque eu não sabia fazer. Se eu soubesse fazer, eu teria feito 1 ou 2 no máximo, né? Mas, de fato, as últimas 5 startups, nos últimos 10 anos, eu realmente entendi que startup não é somente criar um bom produto, resolver um grande problema, fazer um pitch, que está tudo certo. É uma conjuntura de fatos, de timing. Então, o produto certo no timing errado já não dá certo. Se você entrar muito antes, você não tem fôlego para ir para frente. A escolha dos sócios, né? Se o sócio estratégico entra muito cedo, ele te ajuda bastante a desenvolver o negócio, mas ele pode atrapalhar a entrada de outros sócios, se for muito cedo. Então, é uma conjuntura, né, que você tem que saber ter o que eu chamo de cheque de área, né, visual. Não é só olhar para os KPIs, a gente está com as startups muito instrumentadas, as startups ganharam no mundo todo muita metodologia, muito método de fazer pitch, de como medir, como fazer máquinas de vendas, mas o cheque de área visual, como é que está o mercado, é hora de lançar, é hora de acelerar, é hora de parar. Eu fui realmente aprender nos últimos 10 anos. Né? Eu continuo errando, né? Mas menos do que eu fazia no passado. E Cristiano, acho que é muito legal, quando eu falo em erro,
Eu logo gosto de dizer sobre que não basta errar rápido. O pessoal tem um jargão nas startups, né? Vamos errar rápido. Esse cara deve saber errar rápido, né? Basicamente isso, mas não é só isso. Isso é meio que o básico do negócio. Você tem que errar rápido mesmo, né? Se for errar. Mas o que faz o diferencial é quando escala, quando está pronto para escalar, você saber escalar. Porque imagina o cara faz tudo isso que eu comentei, né? Produto certo, timing correto, sócios corretos, fund, tudo certinho. Vá que o cara acerta. Eu sempre brinco isso com a galera que está desenvolvendo. Vá que você acerte de cara no produto. Tu sabe escalar? Qual o teu market size? Você vai para qual país? Você vai ficar só no Brasil? Essas coisas tem que pensar antes. Depois eu vou contar alguns cases, uma das empresas que eu fundei, que foi o caso do Play Kids, que se eu não tivesse feito essa irracional antes, e quando dei certo no Brasil, eu estava preparado para ir para o mundo. E se eu não tivesse? Eu ia morrer ali num appzinho de criança, preso aqui só no Brasil. Não, nós já vamos entrar aí, porque é o seguinte, eu dou aula na universidade, né, e tem de inovação e tecnologia, e a gente começa lá o processo de ideação. E a gente fala assim, você tem que olhar o mercado, aquilo que você está objetivando, numa escala global. Porque para os investidores, e você teve a oportunidade, o privilégio de captar grandes cheques, ele quer ver o retorno disso. Então, se eu pego 100 milhões, 200 milhões, o cara que deu esse dinheiro, ele vai querer sair com 1 bilhão depois. E se eu não tiver um grande mercado, uma forma de crescer, rápido ou não, mas crescer com sustentabilidade econômica, fazendo a coisa operar no azul, dificilmente vai dar certo e essas coisas vão chegar lá na frente. E talvez isso realmente seja a grande dificuldade de alguns empreendedores, é enxergar essa visão além do muro da região, do muro da cidade, do muro do próprio negócio que ele está criando. Como que foi essa experiência para você lá com o Play Kids? Bom, primeiro, para eu poder aplicar isso no Play Kids, eu fiz um monte de coisas erradas, né? De acertar e não conseguir escalar e tudo mais. Mas na questão do Play Kids, o que aconteceu, né? O mercado de criança, ele é assim, muito visado, porque as crianças são os próximos adolescentes, né? A nova geração que está chegando, que é as tendências e tudo mais. Só que abaixo de 5 anos é um mercado que é mal servido. É difícil você servir um mercado abaixo de 5 anos, porque ele é muito crítico, tem uma série de regulações, você tem que ter muito cuidado tem os pais. Com a criança, tem os pais. Só que assim, o celular começou a bater e as crianças abaixo de 5 anos começaram a usar, né? E de repente não tinha solução. Tinha os streamings abertos, você não pode largar um streaming aberto na mão de uma criança. Não. Né? Eu não largo, tá? Na minha casa. E aí o que acontece? Olha que interessante, eu não tenho filhos. E pelo fato de não ter filhos, eu sou um grande observador de quem tem filhos. Olha porque para mim é não é comum as relações de pais e filhos, porque eu não tenho filhos, mas eu observo, talvez eu conheça mais a relação, porque eu vejo de fora. E eu comecei a notar que a criança abaixo de 5 anos, ela olha para o irmãozinho que já tem 7, 8 anos, e ali os pais já deram a senha da App Store. Já deram a senha lá para a criança baixar. E eu sentia que aquela criança estava mal servida. Então a gente resolveu fazer um aplicativo super simples, foi feito em 2 semanas, tinha somente 10 vídeos, e é como se fosse a App Store de criança. Isso pegou fogo, começou a despontar dentro da Móvel, que é a empresa, a holding que eu fundei, depois a gente vai contar um pouco da história da Móvel, né? Ninguém tinha dado bola, o cara estava fazendo um app de criança, né? Só que, de repente, a Apple nos chamou e falou, o que vocês estão fazendo? Nós tínhamos atingido o número 1 da App Store de crianças, aqui no Brasil. Só, bacana. No Brasil. No Brasil. Tá. Daí a Apple falou, não, vocês atingiram o número 1, mas vocês têm todas as condições de atingir na categoria geral Brasil. E não só isso. Atingir no mundo. A gente quer levar vocês para o mundo. Pô, foi uma coisa linda. E vem cá, e dá um frio na barriga a hora que o cara chega e fala assim, a Google. Porque é o sonho de muita gente que empreende, ou a Google, ou qualquer outra marca grande, seja qual for, né? Chegar e te fazer essa provocação e falar, cara, agora eu vou levar para o mundo. E aí? Você fala assim, putz, e agora? Eu estava brincando com o negócio e agora eu tenho que virar empresário de verdade, sério. Eu não entendia nada de mundo. Tá vendo? E aí, como é que eu fiz? Quando a gente não entende nada, a gente faz errado.
E o que vocês estão nos assistindo aqui, como pessoal de startup, pensa quando vai expandir o negócio? Primeira palavra que vem, Latinoamérica. Eu sou da Latinoamérica. E o que eu fiz? Expandi o Play Kids para a América Latina. E o que aconteceu? Desastre total, porque eu achava que na América Latina as pessoas falavam espanhol. Não parece que as pessoas falam espanhol? É o subconsciente, é isso. Né? Tem o Brasil que fala português e tem o resto que fala espanhol. Basicamente isso. Mas não se fala espanhol na América Latina. Se fala argentino, se fala mexicano, se fala colombiano, se fala peruano. São dialetos, origens parecidas. A origem é parecida, mas assim, o mexicano é totalmente diferente do argentino. Então deu tudo errado. Aí um executivo que eu conheci no Vale do Silício, ele me falou, Andreas, a coisa mais difícil de uma startup é fazer expansão. Nacional já é difícil. Internacional é quase impossível. É uma operação de de-risk. É tão arriscada que você tem que pensar como fazer o de-risk. Como é que você tira o risco? Vem cá que eu vou te explicar como é que se faz expansão internacional. Ele tinha feito a expansão da CDN do Facebook, que é a Content Delivery Network, as redes de delivery, eles precisam ter redes locais, e eles foram expandir pelo mundo o Facebook. E aí ele me explicou o seguinte, você tem que fazer 10 perguntas do seu produto e olhar para os países, e aí responder essas perguntas em nível de escala. Quanto você está preparado para o país e quanto o país está preparado para você. Olha só. E aí você forma um quadrante, lá do lado direito superior do quadrante, estão os melhores países para você expandir. E o nome desse gráfico é o Atlas da expansão. Olha aí. E ele cria novos continentes. No meu caso, para minha surpresa, criou a Austrália. Né? Eu falei, mas o que é isso? Né? Falei com o executivo, ele falou, Andreas, aqui está dizendo que tu dominou o Brasil e o próximo país que você deve ir é a Austrália. Eu falei, não, você está maluco, como é que eu vou chegar na empresa e falar que eu estava tentando ir para a Latam, já deu errado. E eu vou para a Austrália. Ele falou, não, cara, as características de redes de iPhone é a mesma, o ambiente de televisão é parecido, o ambiente de internet é parecido, a quantidade de iPhones é parecido, se fala inglês, mas é o inglês mais despojado, mais parecido com a nossa cultura, mais free ride, né? Pois bem, vamos fazer um teste então, vamos para a Austrália. E a gente começou a nossa expansão internacional pela Austrália. E foi de lá para o resto. E viramos top 1 na Austrália. Da Austrália nós pegamos um bloco de países na Europa. E depois da Europa viemos para a América Latina e ficou todo mundo menos os Estados Unidos. Foi uma tática incrível que a gente fez para ganhar. Porque eu não consigo entrar nos Estados Unidos vindo daqui. É muito dinheiro, muito capital para entrar no mundo de crianças. Tem um preconceitozinho quando vem daqui para lá? Tipo, total, né? América do Sul, Brasil, né? Nem vou chamar de preconceito, você não é ninguém. É antes do preconceito, você não é ninguém lá. É muito grande os Estados Unidos, é muito poderoso, ainda mais em App Store. Aí o que a gente fez? Enquanto a gente dominava o mundo, foram 80 países que a gente expandiu, menos os Estados Unidos. E aí sobrou só os Estados Unidos. Nós colocamos uma sede que ficava em Mountain View, a 5 minutos da Apple, 5 minutos do Google e 5 minutos do Facebook. A gente queria se posicionar no meio para começar a conversar com eles para chegar nos Estados Unidos. E nós tínhamos R$1 milhão para entrar nos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Pô, os caras tinham R$1 milhão. Que é nada. É nada. É nada se você gastar em um dia, 2 ou uma semana, também é nada. E aí o nosso gestor lá da mídia falou, Andreas, vamos ir botando 30, 40 mil por mês para entrar nos Estados Unidos? Eu falei, não, cara, não tem como. Mas é a verba do ano. Eu falei, nós vamos cometer uma loucura. Mas é a única forma de entrar nos Estados Unidos. Nós vamos pegar a verba de mídia do ano e nós vamos jogar em um dia. Uia, e até arrepiei agora. Até o frio da barriga, né? E aí o que aconteceu? Nós já éramos top 1 da Apple Store para crianças under 5, abaixo de 5 anos, mas nos Estados Unidos não, tinha outros aplicativos lá, né, de marcas famosas, nem vamos citar marcas aqui, vocês conhecem as marcas eles de não crianças. Pagam royalties para mim, então não tem hora que pagarem, né? A gente fala. Mas aí a gente pegou, chamou o Facebook e eles falaram, nós temos um produto que a gente estava mesmo querendo lançar, chamado Target Block. Você me diz a idade, o sexo, e eu
mostro para todas as pessoas dos Estados Unidos. E a gente disse, olha, eu preciso de mulheres de 25 a 34 anos. Vamos fazer esse super, que era o nosso super target, né? Tinha um target os pais, mas a mulher de 25 a 34, ela tem filho abaixo de 5 anos. E aí a gente pegou esse R$1 milhão e botou por 24 horas e nós nos tornamos o app número 1 dos Estados Unidos. Com viagem marcada, chegamos lá em Hollywood para licenciar conteúdo. Não, quem são vocês? Quem são vocês? Não, nós somos o aplicativo número 1 dos Estados Unidos de criança. Não pode ser. O executivo abria lá, não pode ser, não estou acreditando. Então, essa é uma história de expansão, né? E que, se eu puder resumir em 5 perguntas que eu fiz, claro, que eu descobri para fazer, né, essa expansão, basicamente elas foram as seguintes. A distribuição do produto que eu estou criando é sustentável ou não? Como é que eu meço isso? Se eu colocar R$1, volta 90 centavos ou volta R$1,10? Ah, não tem distribuição sustentável. Bom, então você vai ter que pensar em outra coisa, talvez um efeito viral. Então, assim, primeira coisa é pensar na distribuição, porque não precisa fazer a distribuição em larga escala, mas o produto tem que ser sustentável para poder distribuir. Porque imagina eu criar um super produto e não ter como espalhar, né? E não consigo ir para frente. Né? Então, distribuição sustentável. Segundo ponto que você já tocou, que é o market size, o tamanho do mercado. É isso aí. Eu estou fazendo um app de crianças para o Brasil ou ele é exportável? Ah, eu falei, é exportável. Então, é de nicho, mas um nicho global. Perfeito. Tá? Aí depois as 2 perguntas que são coligadas, que é a dependência, é o vício. Né? A gente é viciado em soluções como o Waze, como o Google Maps, como aplicativos de comida, aplicativos de táxi. Mas por que a gente é viciado? A gente é viciado ou por um ângulo ou por outro. Ou é dependência emocional ou é racional. E se puder ser as 2, melhor ainda. Perfeito, né? Então, se você aí está fazendo um aplicativo, né, uma solução, e não tem nem dependência racional e não tem dependência emocional, já desiste agora. Está fadado ao fracasso. Não vai rolar, não vai rolar. Né? Eu vim de carro agora aqui para a televisão, eu sabia o caminho, coloquei o Waze. Por que eu coloquei o Waze? Porque eu tenho dependência racional do Waze. Racionalmente, né, é importante eu usar o Waze. Né? E tem vários aplicativos que têm dependência emocional. As redes sociais... Estão aí, cheio disso. É uma delas, né? Então, e por último, a relação de ticket médio versus recorrência. O pessoal de produto não dá muita bola para a recorrência. A recorrência, se puder ser diária, melhor. Se puder ser várias vezes o dia, melhor ainda. Né? Mas se for uma vez por mês, dificilmente você vai segurar, porque... Depois sempre tem um custo de aquisição de cliente de ser um cliente novo, né? Eu ia até dizer assim, o pessoal vai te deletar o teu app, mas nem vai porque já está deletado. A própria Apple Store deleta apps que você não usa mais de um mês. Então, é por aí. Andreas, o papo está super bom, preciso fazer um intervalinho. Na volta, a gente já vai entrar e vai ter que falar da NetSpace e dessa tokenização. Porque eu tenho certeza que você que está aí acompanhando a gente está curioso. E, se você não anotou esses 5 passos, essas 5 perguntas fundamentais para o seu negócio, é fácil. Você assiste a gente depois, pega tudo lá com calma, faz a sua anotação, vai para a prancheta, meu querido, e fica ligado nas dicas, tá? Então eu vou chamar um rápido intervalo, pega aí seu cafezinho que a gente volta já.